Não é à toa que o PlayStation 2 é um dos consoles mais aclamados até os dias atuais. Ele teve mais de 4.000 jogos lançados e muitos deles são jogos incríveis. Mas você sabe que tem uma lista enorme de jogos incríveis e divertidos que provavelmente você nunca conheceu, né? Pois é, o PS2 guarda muitos jogos na escuridão. Muitos deles são ótimos de verdade, outros nem tanto, mas mesmo assim valem a pena conhecer. Então nesse vídeo quero conhecer junto com você mais alguns jogos desconhecidos do PS2. Então espero que curtam e sem mais enrolação, bora começar! Vamos começar falando do Alien Hominid, um jogo 2D de rolagem lateral que traz muita ação e também muito desafio. Meus amigos, aqui a gente tá no controle de um pequeno alienígena que teve a nave abatida pela CIA e agora ele precisa lutar para recuperar a nave e escapar dos agentes do governo. É bem louco a história, mas o jogo todo é assim, tudo maluco, tá ligado? Porque na gameplay a gente vai avançando pela cidade só mandando bala e eliminando esses agentes que aparecem de todos os lados. E cada fase nesse jogo é cheia de ação. O jogo não para um segundo sequer, cara. Ele é rápido, frenético e exige muito reflexo. Alien Hominid tem uma dificuldade bem elevada que lembra muito os jogos arcades, onde se erra um único movimento a pessoa morre. Isso para algumas pessoas pode ser chato, mas por outro lado é meio que o charme do jogo, porque prende a gente e faz querer superar aquele desafio. Então de certa forma esse desafio e essa dificuldade alta é algo que faz ele ser único. Sem esquecer de falar que ele também tem modo para dois jogadores, para você e alguém sofrerem juntos. No mais, Alien Hominid é um jogo bem desconhecido. Para aqueles que curtem um bom desafio naquele velho e bom estilo arcade de antigamente, cara, esse jogo é uma maravilha. Mesmo sendo uma franquia de filmes bem famosa, o jogo oficial dos X-Men pode ter passado batido por muita gente. Ele foi uma recomendação do meu parceiro El Matador, tamo junto. X-Men The Official Game é uma parte oficial do universo dos filmes e funciona como uma ponte entre o X-Men 2 e o X-Men O Confronto Final. E no game, controlamos 3 personagens, o Wolverine, Noturno e o Homem de Gelo. Cada um tem suas missões específicas e habilidades únicas. Com o Wolverine, a gameplay é tipo um hack and slash, totalmente voltado ao combate, é porradaria a todo momento, o cara é brabo demais. A gameplay com o Noturno também conta com combates, mas a maior parte são elementos de plataformas e desafios ambientais para passar, onde usamos a agilidade e o poder de teleportar. E com o Homem de Gelo também tem combates, mas diferente do Wolverine, que é combate corpo a corpo, com o Homem de Gelo os combates são à distância, atirando projéteis congelantes e a gente voando sob o gelo. Basicamente a gameplay é isso, mas pra mim o melhor que tem é o Wolverine. Cara, descer a porrada nos inimigos é bem da hora. X-Men The Official Game é um jogo legal, talvez a falta de inovação na gameplay e a repetitividade não tenha agradado muita gente na época e acabou caindo no esquecimento, mas de modo geral é um jogo bem divertido. O próximo jogo desconhecido é Conan, The Dark Axe, e quem recomendou essa pérola foi o Denis Senes, valeu meu irmão. Conan The Dark Axe é baseado no lendário Conan, o Bárbaro, que conta com livros, filmes, quadrinhos e mais um montão de coisa, mas enfim, bora falar do game. No game temos um hack and slash clássico, meio desajeitado, mas divertido. Não espere uma experiência refinada como um God of War, beleza? Mas aqui, basicamente, vamos avançando e passando a espadada em vários inimigos, desde cães encapetados, ursos ferozes, humanos, esqueletos, meu irmão, tem de tudo aqui. O sistema de combate é bem simples e direto, mas ao mesmo tempo brutal e divertido. E além da espada, temos outros tipos de armas que vamos coletando durante a gameplay, e também podemos desbloquear novos movimentos de combate. Mas como você pode ver, Conan The Dark Axe não é um jogo maravilhoso de alta qualidade, e sim, ele tem vários problemas e é bem simples em todos os aspectos, desde os gráficos até as animações. Mas mesmo com essas falhas e essa simplicidade, cara, dá pra se divertir no controle do Bárbaro Brutal. Então de modo geral é um jogo bem legal. Mas vamos seguir pro próximo jogo desconhecido. Outro jogo que ficou na escuridão foi recomendação do RD Sound System e do Bisão dos Games. Eles mandaram o game Jurassic Park, Operation Genesis. E esse aqui não é um jogo de combate contra dinossauros ou algo parecido. Ele é um jogo de simulação, de construção e administração de um parque de dinossauros. Basicamente ele é um SimCity, só que ao invés de prédios temos Velociraptors. E indo direto ao ponto, o nosso objetivo aqui é criar um parque temático dos dinossauros. Porém, esse parque pode tanto ser um
um grande sucesso e dá tudo certo, como também pode dar tudo errado. Tudo vai depender de como gerenciamos as coisas. Podemos, além de montar o parque, clonar dinossauros, escavar fósseis, construir cercas e rezar para que elas aguentem os bichos, e sem esquecer que precisamos manter o local seguro para os visitantes, porque sim, cara, os dinossauros podem fugir e fazer estragos com os visitantes, então tem que ter muito cuidado e investir pesado na segurança para os dinossauros não matar ninguém. Jurassic Park Operation Genesis é bem divertido, pelo menos para quem curte esse estilo de jogo de simulação e gerenciamento de cidade, ou como é o caso desse jogo aqui, que é um parque, mas de modo geral é um jogo bem completinho e bem divertido. O próximo jogo desconhecido por muitos é o Space Chimps. Esse foi recomendação das nossas colegas Liz Alves e da Cookiezinho, muito obrigado. Space Chimps é um jogo bem legal e que infelizmente muita gente nunca conheceu. Ele coloca a gente no papel de um chimpanzé astronauta da NASA que está em uma missão espacial cheia de aventuras, perigos e, claro, muita diversão. Na gameplay, Space Chimps é um jogo de plataforma clássico com elementos de exploração, puzzles e muitos combates contra inimigos que são criaturas alienígenas estranhas, onde podemos mandar uns golpes bem malucos e usar alguns ataques especiais. Não é nada tão complexo, mas funciona e é bem legal. Assim como a gameplay no geral, é aquele básico que funciona e diverte muito. Space Chimps é um daqueles jogos que talvez você jogue sem grandes expectativas, mas acaba se surpreendendo e gostando. Isso aconteceu comigo e particularmente eu gostei demais. Outro jogo que é bem divertido e que ficou desconhecido para muita gente foi recomendado pelo meu parceiro Rodness. Foi o Surf's Up, ou como conhecemos aqui no Brasil, Tá Dando Onda. Jogo que é baseado na animação Tá Dando Onda. Pense numa animação boa e engraçada, cara. Principalmente as gírias que eles usaram na dublagem e o icônico João Frango. Cara, esse personagem é o melhor de todos. Mas enfim, o filme é muito bom, mas bora falar do jogo. Aqui temos um jogo de surf, onde podemos escolher vários personagens do filme e cada um deles tem suas próprias habilidades e estilos de surfar. Podemos mandar vários truques e manobras radicais nas ondas exóticas das ilhas, coletar power-ups que vão ajudar nos desafios e também vários obstáculos pra gente passar. E além do modo single player, também dá pra jogar com outra pessoa. Tá Dando Onda não é um super jogo de surf que traz uma física realista e tudo mais, mas meus amigos, é divertido e melhor ainda, podemos jogar com o João Frango, o bicho é brabo nas manobras, viu? Por fim, Tá Dando Onda é um jogo bem legal que merecia mais reconhecimento. O próximo jogo que possivelmente você nunca jogou é o Extreme G3, ou como também é chamado Extreme G Racing. Ele é um jogo de corrida de moto futurista que coloca a gente em motos futuristas super velozes e ainda equipadas com armas para você mandar bala nos adversários que tiverem na sua frente. E as corridas aqui são super rápidas e também divertidas. Cada curva é preciso ter muito reflexo para sair bem feito, porque senão você vai sair batendo em todos os lados e, véi, eu não vou mentir, mas isso aconteceu comigo. Extreme G Race também tem, além do modo carreira tradicional, modo de corridas rápidas e também modo para 2 jogadores. Mas no geral, esse é um bom jogo de corrida futurista, tem uma boa jogabilidade e traz bons desafios no modo carreira. Então é um bom jogo que ficou desconhecido no PS2. Mas fica ligado que esse próximo jogo vai te surpreender. E ainda falando de corrida, o meu parceiro Jackson Ribeiro recomendou o jogo MX vs ATV Untamed. Talvez muita gente conheça esse jogo, mas me conta aí nos comentários, por favor, se você já conhece ou não esse game. Mas MX vs ATV é um ótimo jogo de corrida off-road que temos aqui no PS2. E até pode parecer um daqueles simples jogos de corrida off-road, mas na verdade ele se destaca pela variedade insana de veículos e também de estilos de pistas. De veículos ele tem desde motos de motocross, quadriciclos, monsters, caminhonetes, bugs e ainda vem algumas loucuras como carrinhos de golfe, aviões e helicópteros. E assim como vários carros, ele também traz vários modos de jogo, incluindo campeonatos, desafios de manobras, modo livre e até modos onde todos os veículos competem juntos. Então MX vs ATV Untamed é um jogo que traz muito conteúdo e isso garante boas horas de diversão. Para quem não conhecia e curte um bom jogo de corrida, vale a pena demais conferir o MX vs ATV Untamed.
Esse próximo jogo foi o meu amigo Ivan que mandou, o game Fight Angels. Um jogo de luta um tanto quanto peculiar, porque no elenco só tem mulheres de biquíni. Cara, esse jogo é uma loucura. Cada luta aqui é uma bagunça total. Além da porradaria, a gente ainda pode pegar itens que ficam dentro da arena, como tacos, cadeiras e outras maluquices, e as personagens em si são meio malucas. O foco do jogo são elas, então a física delas são bem expressivas. Não falo da física de luta, mas sim do corpo delas, cara, são um pouco exagerados, eu diria. Acredito que Fight Angels queria ser algo mais parecido com o maravilhoso Rumble Roses, que foi lançado um ano antes e trouxe um jogo massa de luta com um elenco de mulheres. Mas provavelmente pelo baixo orçamento foi o que deu pra fazer. Aliás, se você não conhece o Rumble Roses, falei dele na parte 9 dessa série de jogos desconhecidos. O link desse vídeo vai estar aí na descrição pra você conferir. Mas enfim, Fighting Angels é um daqueles jogos que a gente joga só pra zoar e dar risada. Não é um daqueles jogos maravilhosos de luta, mas cara, isso acaba fazendo ele ser bom. Ele é ruim, mas é bom, isso me deixou confuso. Bora logo pro próximo jogo, vai. O meu parceiro Vega recomendou o game NBA Street. Ele não citou qual título trazer aqui pra vocês, então vou falar do terceiro jogo que é considerado um dos melhores jogos de basquete que temos no PS2. NBA Street V3 mistura o basquete tradicional com um estilo de rua bem da hora, porque traz uma gameplay numa pegada bem descontraída e extremamente estilosa, focando mais em fazer aquelas jogadas criativas, impressionantes e acrobáticas do que em seguir as regras convencionais do basquete. E falando em criatividade, cara, cada drible nesse jogo é muito massa, porque o jogo dá liberdade pra gente arriscar jogadas e ser criativo. Isso faz com que cada partida seja uma experiência diferente e única. Acredito que muita gente não jogou o NBA Street V3, provavelmente porque aqui no Brasil, né, basquete não é tão em alta como o futebol, então isso acaba não chamando tanta atenção da galera. Mas sem dúvidas, esse é um ótimo jogo de basquete e também é muito divertido. O próximo jogo totalmente desconhecido foi recomendado pelo Iago Freire, o game American Steam Most Wanted, ou como também é chamado, Fugitive Hunter War on Terror, um jogo de tiro em primeira pessoa com um toque aleatório de luta corpo a corpo. É meio confuso e maluco, mas você vai entender. Aqui estamos na pele de um agente especial e nossa missão é caçar os fugitivos mais procurados do mundo. O enredo segue uma narrativa típica dos filmes de ação dos anos 2000, com missões que nos levam a diversas partes do mundo para capturar gente barra pesada como Saddam Hussein e Osama Bin Laden. No gameplay ele é um jogo de tiro tradicional, porém nas partes de captura do fugitivo, que é o chefão de cada fase, o jogo muda para uma perspectiva de jogo de luta, e ganhando essa luta a gente captura o carinha. Essas partes de luta não são nada complexas, é só apertar o botão de ataque e pronto, não tem profundidade nem estratégia. De modo geral, esse game é interessante e ao mesmo tempo maluco. As partes de tiro são bem divertidas e essa ideia de colocar você pra sair na porrada contra o Osama Bin Laden é bem inusitado, mas de toda forma é um jogo legal e diferenciado. Mercenaries Playground of Destruction não é um jogo totalmente desconhecido, porém foi muito esquecido. Ele foi uma recomendação do meu parceiro Beyond Lucas, valeu demais. Se você não conhece esse game, Mercenaries é um jogo de tiro em terceira pessoa que mistura exploração de mundo livre, estratégia, muito tiroteio e destruição em um cenário de guerra na Coreia do Norte. A gente assume o papel de 3 mercenários e nossa missão é fazer o trabalho sujo para diferentes facções que têm interesse nessa região, incluindo os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul e a máfia russa. E cada facção tem seus próprios objetivos e oferecem contratos totalmente diferentes. E o mais doido, um momento a gente pode estar trabalhando para os Estados Unidos e daqui a pouco trabalhar contra eles. A gente que escolhe qual contrato quer seguir, assim também como quer jogar cada missão. Se é na furtividade, eliminando a galera silenciosamente, ou no modo caos, explodindo tudo, usando veículos de combate como carros, tanques e helicópteros e fazendo uma verdadeira bagunça. O jogo nos dá essa liberdade para escolher e isso é muito massa, e essa dinâmica deixa o jogo muito mais estratégico também. Mercenaries é um jogaço de tiro que tem entre os melhores jogos do PS2. Falei dele no vídeo anterior, onde falei de mais de 60 melhores jogos do PS2. O link vai estar aí na descrição caso você queira conferir. Mas de modo geral, esse é um ótimo jogo de ação que quem nunca jogou precisa conhecer e jogar.
Mas outros jogos desconhecidos que você precisa conhecer e jogar tá na incrível playlist de jogos desconhecidos de PS2 aqui do canal. Meu irmão, maratona essa playlist que eu tenho certeza que você vai sair daqui com jogos incríveis pra você jogar no seu PS2. E não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Desde já, muito obrigado pela companhia, eu conto com seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.